Bíblia completa em um ano, 72º dia. Juízes 11. Jefté era um guerreiro corajoso. Era filho de Gileade, mas sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade teve muitos filhos, e quando esses meio-irmãos cresceram, expulsaram Jefté, dizendo: Você não receberá parte alguma da herança de nosso pai, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. Em pouco tempo, passou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele. Por essa época, os amonitas começaram a guerrear contra Israel. Quando os amonitas atacaram, os líderes de Gileade mandaram buscar Jefté na terra de Tobi. Venha e seja nosso comandante, disseram. Ajude-nos a lutar contra os amonitas. Mas Jefté lhes disse: Não são vocês os mesmos que me odiavam e que me expulsaram da casa de meu pai? Por que me chamam agora que estão em apuros? Porque precisamos de você, responderam os líderes. Se você nos comandar na batalha contra os amonitas, nós o proclamaremos governante de todo o povo de Gileade. Jefté lhes disse: Quer dizer que se eu for com vocês e o Senhor me der a vitória sobre os amonitas, governarei todo o povo? Os líderes de Gileade responderam: O Senhor é nossa testemunha de que faremos exatamente como você disse. Então Jefté foi com os líderes de Gileade e o povo o fez governante e comandante do exército. Em Mispá, na presença do Senhor, Jefté repetiu o que tinha dito aos líderes. Jefté enviou mensageiros ao rei de Amon para perguntar: Por que você saiu para guerrear contra a minha terra? O rei de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté: Quando saíram do Egito, os israelitas roubaram minhas terras, desde o rio Amon até o rio Jaboque e até o Jordão. Agora, devolva-nos pacificamente esse território. Jefté enviou a seguinte mensagem em resposta ao rei amonita: Assim diz Jefté: Israel não roubou terra alguma de Moabe nem de Amon. Quando o povo de Israel veio do Egito e chegou a Cádiz, depois de atravessar o Mar Vermelho, enviou mensageiros ao rei de Edom e pediu: Deixe-nos passar por sua terra. Contudo, seu pedido foi negado. Então fizeram o mesmo pedido ao rei de Moabe, mas ele também não os deixou passar. Por isso, o povo de Israel ficou em Cádiz. Depois, passaram pelo deserto, contornando Edom e Moabe. Acamparam à divisa de Moabe, a leste, e acamparam do outro lado do rio Arnon. Em momento algum atravessaram o Arnon para entrar em Moabe, pois o Arnon era a divisa de Moabe. Então Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom, e pediu: Deixe-nos passar por sua terra para chegarmos ao nosso destino. O rei de Seom, porém, não confiava em Israel o suficiente para deixar o povo passar por seu território. Em vez disso, mobilizou seu exército em Jaza e atacou Israel. Mas o Senhor, o Deus de Israel, entregou o rei Seom nas mãos de seu povo, que derrotou os amorreus. Israel tomou posse de toda a terra dos amorreus que viviam naquela região, desde Arnon até o Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Como você vê, foi o Senhor, o Deus de Israel, que tirou a terra dos amorreus e a entregou a Israel. Por que então haveríamos de devolvê-la? Fique com o que seu Deus Camus lhe der, e nós ficaremos com o que o Senhor nosso Deus nos der. Acaso você é melhor que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Ele tentou disputar esses territórios com Israel, entrou em guerra contra os israelitas. Israel vive aqui há 300 anos, habita em Esbom e nos povoados ao redor, até Aroer e seus povoados, e todas as cidades às margens do rio Arnon. Porque, até agora, vocês não fizeram esforço algum para reaver este território. Portanto, não pequei contra você. Pelo contrário, você fez mal ao me atacar. Que o Senhor, o juiz, decida hoje qual de nós está certo, Israel ou Amon. Mas o rei Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou o território de Gileade e Manassés, incluindo Mispa em Gileade, e dali avançou contra os amonitas. Jefté fez um voto ao Senhor: Se entregares os amonitas em minhas mãos, darei ao Senhor
o que sair primeiro de minha casa quando eu regressar vitorioso, eu o oferecerei como holocausto. Jefté saiu com seu exército para combater os amonitas, e o Senhor os entregou em suas mãos. Ele aniquilou os amonitas e destruiu 20 cidades, desde Aroer até os arredores de Minite, chegando até Abel-Queramim. Assim, os israelitas derrotaram os amonitas. Quando Jefté voltou para casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro, tocando tamborim e dançando. Era sua única filha, ele não tinha nenhum outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as próprias roupas e gritou: "Ah, minha filha, você acabou comigo, trouxe desgraça sobre mim. Fiz o voto ao Senhor e não posso voltar atrás." Ela disse: "Pai, se fez um voto ao Senhor, faça comigo o que prometeu, pois o Senhor lhe deu grande vitória sobre seus inimigos, os amonitas. Mas primeiro permita que eu ande pelos montes e chore com minhas amigas por 2 meses, pois morrerei virgem." "Pode ir", disse Jefté, e deixou que ela se ausentasse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para os montes e lamentaram, pois ela jamais teria filhos. Quando ela voltou para casa, seu pai cumpriu o voto que havia feito, e ela morreu sem ter tido relações com homem algum. Por isso, tornou-se costume em Israel as moças israelitas saírem por 4 dias todos os anos para lamentar o destino da filha de Jefté de Gileade. Juízes 12. Então, os homens de Efraim mobilizaram um exército e atravessaram o Jordão para Zafon. Enviaram a seguinte mensagem a Jefté: "Por que você não pediu nossa ajuda para lutar contra os amonitas? Vamos queimar sua casa com você dentro." Jefté respondeu: "Eu os convoquei no início do conflito, mas vocês se recusaram a vir. Não nos ajudaram na luta contra Amon. Por isso, quando vi que vocês não viriam, arrisquei a vida e saí para a batalha sem vocês, e o Senhor entregou os amonitas em minhas mãos. Por que agora vocês querem lutar contra mim?" Os homens de Efraim responderam: "Vocês de Gileade não passam de fugitivos de Efraim e Manassés." Então Jefté reuniu todos os guerreiros de Gileade, atacou os homens de Efraim e os derrotou. Os homens de Gileade tomaram os pontos mais rasos da travessia do Jordão, e sempre que um fugitivo de Efraim tentava voltar para a margem, eles o confrontavam. "Você pertence à tribo de Efraim?" perguntavam. Se o homem negasse, eles o mandavam dizer Shibolete. Se ele era da família de Efraim, dizia Sibolete, pois o povo de Efraim não consegue pronunciar essa palavra corretamente. Então, eles o capturavam e o matavam no lugar de travessia do Jordão. Ao todo, foram mortos 42.000 homens de Efraim naquela ocasião. Jefté julgou Israel durante 6 anos. Quando morreu, foi sepultado numa das cidades de Gileade. Depois que Jefté morreu, Isbã de Belém julgou Israel. Ele teve 30 filhos e 30 filhas. Deu suas filhas em casamento a homens de fora de seu clã e trouxe 30 moças de fora de seu clã para se casarem com seus filhos. Isbã julgou Israel durante 7 anos. Quando morreu, foi sepultado em Belém. Depois que Isbã morreu, Elon, da tribo de Zebulon, julgou Israel durante 10 anos. Quando morreu, foi sepultado em Aijalon, no território de Zebulon. Depois que Elon morreu, Abdã, filho de Hilel, de Piratom, julgou Israel. Ele teve 40 filhos e 30 netos que montavam 70 jumentos. Abdom julgou Israel durante 8 anos. Quando morreu, foi sepultado em Piratom, no território de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou na mão dos filisteus que os oprimiram durante 40 anos. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril e ele não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: "Embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz a um filho. Portanto, tenha cuidado. Não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, do qual jamais cortará o cabelo,
porque ele será consagrado a Deus como nazireu, desde o nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. A mulher foi correndo contar ao marido: um homem de Deus apareceu para mim. Era como um dos anjos de Deus e sua aparência era assustadora. Não perguntei de onde era e ele não me disse seu nome. Mas ele me disse: você ficará grávida e dará à luz a um filho. Não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Seu filho será consagrado a Deus como nazireu, desde o nascimento até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu peço que o homem de Deus que enviaste volte e nos dê mais instruções a respeito desse filho que vai nascer. Deus atendeu à oração de Manoá e o anjo de Deus apareceu outra vez à esposa quando ela estava sentada no campo. Seu marido Manoá não estava com ela. Então ela foi correndo contar ao marido: o homem que apareceu outro dia está aqui de novo. Manoá voltou depressa com sua esposa e perguntou: o Senhor é o homem que falou com minha esposa outro dia? Sim, sou eu, respondeu ele. Então Manoá perguntou: quando suas palavras se cumprirem, como devemos criar um menino? Qual será o trabalho dele? O anjo do Senhor respondeu: sua esposa deverá seguir as instruções que dei a ela. Ela não deve comer uvas nem passas, não deve beber vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem deve comer nenhum alimento que seja impuro. Ela deverá fazer tudo o que ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: por favor, fique aqui até prepararmos um cabrito para o Senhor. Está bem, só que não comerei nada, respondeu o anjo do Senhor. Mas você pode preparar um holocausto como sacrifício ao Senhor. Manoá ainda não havia percebido que era o anjo do Senhor. Manoá perguntou ao anjo: qual é o seu nome? Queremos lhe prestar homenagem quando isso tudo se cumprir. Por que quer saber meu nome? Disse o anjo do Senhor. Ele é tão maravilhoso que você não conseguiria entender. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de cereal e os apresentou sobre uma rocha como sacrifício ao Senhor. Enquanto Manoá e sua esposa observavam, o Senhor fez algo extraordinário. Quando as chamas do altar subiram ao céu, o anjo do Senhor subiu nas chamas. Ao verem isso, Manoá e sua esposa se curvaram com o rosto no chão. O anjo do Senhor não voltou a aparecer a Manoá e sua esposa. Então Manoá finalmente percebeu que era um anjo do Senhor e disse à sua esposa: com certeza vamos morrer, pois vimos a Deus. Sua esposa, porém, disse: se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal, não teria aparecido a nós, nem nos teria revelado essas coisas maravilhosas. Quando o menino nasceu, ela o chamou de Sansão, pois o Senhor o abençoou enquanto ele crescia, e o Espírito do Senhor começou a agir nele enquanto ele morava em Maané-Dan, até Zorá e Estaol. Juízes 14. Certo dia Sansão estava em Timna e viu uma moça do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: vi uma moça filisteia em Timna, quero me casar com ela. Consigam aquela moça para mim. Seu pai e sua mãe se opuseram. Não há uma moça sequer em nossa tribo ou entre todo o nosso povo com quem você possa se casar? Por que tem de procurar uma esposa entre os filisteus pagãos? Mas Sansão disse a seu pai: consiga a moça para mim, é ela que eu quero. Seus pais não sabiam que o Senhor estava agindo no meio disso tudo para criar uma oportunidade de agir contra os filisteus que na época dominavam Israel. Quando Sansão e seus pais estavam descendo a Timna, de repente um jovem leão atacou Sansão perto dos vinhedos de Timna. Naquele momento, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão com tamanho poder que ele rasgou o animal pelas mandíbulas, usando as próprias mãos, com a mesma facilidade que se despedaça um cabrito. Contudo, não contou a seus pais o que havia acontecido. Quando chegou a Timna, conversou com a moça e se agradou muito dela. Algum tempo depois, quando voltou a Timna para o casamento, saiu do caminho para ver o cadáver do leão. Descobriu que um enxame de abelhas havia feito mel dentro da carcaça.
pegou um pouco de mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Também deu um pouco de mel a seu pai e a sua mãe, e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Enquanto seu pai estava em Tímna para o casamento, Sansão ofereceu uma festa ali, como era costume entre os noivos. Quando os pais da noiva o viram, escolheram 30 rapazes da cidade para o acompanharem na festa. Sansão lhes disse: Vou lhes propor um enigma. Se conseguirem decifrá-lo durante estes 7 dias de celebração, darei a vocês 30 camisas de linho fino e 30 conjuntos de roupas. Mas, se não conseguirem decifrá-lo, vocês me darão 30 camisas de linho fino e 30 conjuntos de roupa. Está bem, concordaram eles. Proponha seu enigma. Ele disse: Do que come veio algo para comer. Do que é forte veio algo doce. 3 dias depois, ainda tentavam encontrar a resposta. No 4º dia, disseram à esposa de Sansão: Convença seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, queimaremos vivo você e sua família. Você nos convidou à festa só para nos deixar pobres? Então, a esposa de Sansão lhes disse, aos prantos: Você não me ama, você me odeia. Propôs um enigma ao meu povo, mas não me contou a resposta. Ele respondeu: Não revelei o enigma nem a meu pai e minha mãe. Por que deveria contá-lo a você? Ela chorava cada vez que estava com ele, e assim continuou até o último dia de festa. Por fim, de tanto importunar Sansão, no 7º dia ele lhe contou a resposta. Então ela explicou o enigma aos rapazes. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram dar a resposta a Sansão. O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que um leão? Sansão respondeu: Se vocês não tivessem arado com minha novilha, não teriam resolvido meu enigma. Então o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão. Ele desceu à cidade de Ascalon, matou 30 homens, tomou seus pertences e deu as roupas deles aos homens que haviam resolvido o enigma. Contudo, ficou furioso com o que tinha acontecido e voltou a morar na casa de seus pais. A noiva de Sansão foi dada como esposa ao rapaz que o havia acompanhado na cerimônia. Bíblia completa em um ano, final do 72º dia.